Olá, querido irmão. É um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos continuar a leitura do 28º capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec e Espíritos. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um espírito com más intenções exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores evidentes, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Elimina todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se, na mediunidade escrevente, pela insistência de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus vivem em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação maldosa que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação, e aceita como tal. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências prejudiciais exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito inferior. Às causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral, tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para livrá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que se torna necessário que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio deste se faz indispensável, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e carregado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com auxílio de um fluido melhor, que de certo modo produz o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mas que não basta, é necessário sobretudo que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, deve-se induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então conseguir a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o auxílio da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá, quando, seduzido pelo espírito enganador, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se diverte com o erro em que este último lança, visto que, então, longe de ajudar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Prece, para ser dita pelo obsidiado. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito mal intencionado que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito no passado, tu a consentes, meu Deus, para minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me permita teu perdão e a minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus,
que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para reconhecê-las. Combate, sobretudo em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois que um ser maldoso me pode subjugar? Ó meu Deus, faça que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade, que ele fortifique a resolução que tomo de me purificar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Senhor, dê-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova. Compreendo que, como todas as outras, ela há de contribuir para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com os meus lamentos, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Prece, pelo obsidiado. Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar este irmão da influência do espírito que o obsidia. Se estiver nos teus desígnios por fim a essa prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Bons espíritos que me acompanham, e tu, seu anjo guardião, deem a mim a ajuda de vocês. Auxilie-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Prece, pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, imploro a tua misericórdia para o espírito que obsidia este irmão. Faça-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, me ajudem a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder, praticando o mal, e tudo a ganhar, fazendo o bem. Espírito que se alegra em atormentar este irmão, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderá que o mal nunca vencerá o bem e que não pode ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhe seria preservar este irmão dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele tinha de passar por uma prova. Mas, quando essa prova chegar a seu fim, toda ação sobre tua vítima te será vedada. O mal que lhe tiver feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-la por isso mais feliz. Assim, a tua maldade terá empregado em pura perda e se voltará contra ti. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão e a tua força se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas, por isso mesmo que é bom, Deus quer te deixar o mérito de fazer que ela cesse pela tua própria vontade. É uma demora que te concede. Se não a aproveitares, sofrerás duras consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Será forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Então, reflita enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pense que o mal que neste momento pratica terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistir na tua teimosia, aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Quando estava na terra, não teria considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora, sendo espírito. O que ganha com o que faz? O triste prazer de atormentar alguém, o que não afasta que seja desgraçado, diga o que disser, e que te torne ainda mais desgraçado. Diante disso, veja o que perde. Observa os bons espíritos que te cercam e diga se não é preferível a sorte deles à tua. Da felicidade de que gozam, também tu partilhará, quando quiser. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer, em vez do mal, o bem. Sei que não te pode transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faça que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos penitentes e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não conte entre os bons. Observação: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e espertos, pois há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Mas, qualquer que seja o caráter do espírito, nada se obtém, é isto um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça.
Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência tanto quanto pela lógica é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e, por vezes, reclama tratamento simultâneo ou consecutivo, tanto magnético quanto médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Encerramos aqui o capítulo e o livro. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.